Bom dia a todos. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos acolhe, que nos recebe. E vamos, a partir deste momento, então, entrando em sintonia com a espiritualidade, nos serenando, acalmando os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos e pedir que tenhamos um momento de reflexão para que nós pensemos a respeito do tema de hoje, que vai ser abordado, e que nós consigamos, então, através dos pensamentos, das reflexões, conseguirmos atingir a nossa melhoria, o nosso aprimoramento, em busca do que cada um de nós necessitamos em nossas vidas. Assim seja, graças a Deus. Meu nome é Yoshio Isoro. Para quem não me conhece, a gente colabora com a casa já há algum tempo. Também sou membro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós estamos então fazendo as palestras mensais, as palestras do mês, no horário de quinta-feira às 8 horas da manhã. Muito bem. E o tema de hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade, que na verdade ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E o tema é o item 16, a fé, a mãe da esperança e da caridade. Muito bem, vou começar falando, assim, de uma maneira bem simples, a respeito da fé. Quem de nós estaríamos aqui hoje, neste momento, se nós não tivéssemos fé? Não é verdade? Então, uma palavra de duas letras, né, muito simples, muito pequena, mas que ela tem um significado e um peso enorme em nossas vidas como seres humanos, como seres espirituais, que temos a oportunidade de estarmos nessa vida num processo de aprendizado, de melhoria e de evolução. Não é? Muito bem. Então, falando então da fé, no sentido comum, é acreditar em alguma coisa, né? E a crença, ela é uma propriedade, vamos dizer assim, que faz parte do ser humano. O que diferencia o ser humano dos outros seres vivos animais é o pensamento, né? É o raciocínio. Quando nós temos aí a oportunidade de analisarmos um pouco mais a respeito desse tema, desse assunto, em comparação na evolução das espécies, o ser humano, o homem, né? E aí quando a gente fala homem na figura masculina, é o homem e a mulher, lógico, né? Ela faz parte da natureza dessas pessoas. E normalmente, então, ela é inata em todos os homens, né? Como eu acabei de dizer ali, quando a gente fala homens, somos todos nós, independente de gênero. Né? É plena quando é consequência da razão. E isso é um ponto que é muito importante nós lembrarmos, porque o Espiritismo trabalha no aspecto racional. Toda a codificação, ela foi feita, né, lá na época de 1800 e pouco, quando Kardec começou a fazer as suas pesquisas. Naquela época não existia nem internet, né? Se bobear, estava começando a telefonia. Então era tudo feito como? Através de cartas. E é através da troca de cartas com várias pessoas que tinham, né,
a oportunidade e o objetivo de pesquisarem um assunto, que começou a se escrever e a se documentar, né? Então Kardec, na época, ele se incumbiu dessa missão. Então, através da razão, através do raciocínio, é que se começou a fazer a codificação. E a fé, né, lembrando que o Espiritismo é religião e mais. Como é que era o triângulo? Lembra? É ciência, filosofia e religião, né? Então a ciência é uma das partes que norteiam a doutrina, tá? A fé é natural quando transcende a própria capacidade, transforma em estado de espírito. Ou seja, acabei de falar agora, né? Nesse pouco, que se cada um de nós não tivéssemos pelo menos um pouquinho de fé, nós não estaríamos aqui. Isso é fazer com que o nosso estado de espírito se transforme e passe então a compreender a razão das coisas. Porém, a fé religiosa, quando a gente fala de fé, a gente sempre relega a situação da nossa origem aqui no país, né? O Brasil é um país, por sua origem, católico, né? E a Igreja Católica, com todas as suas características e suas doutrinas, na questão de tudo que regula a religião, uma das coisas que a fé aplicada ali é que se transformaram e foram usados e são usados ainda como dogmas, né? Dogmas são, vamos dizer assim, verdades que são adotadas e que não são questionáveis, não são discutíveis, tá? Então, o que acontece? Ela é comum, por causa disso, acabar se criando superstições, não é? A gente pode lembrar aqui que o Espiritismo não pratica rituais, né? Não existe ritual, não existe uma roupa essa ou aquela. Por quê? Porque ela trabalha com o coração e com a alma, com o espírito. E a fé, ela está fazendo parte de uma dessas qualidades que faz com que a gente tenha, então, um discernimento. O que é o discernimento? É a gente distinguir as coisas, né? Nós temos capacidade, condições de saber. Eu vou falar daqui a pouquinho um fato que acontece, que se tornou um problema no mundo atualmente, né? Na questão de discernimento por parte das pessoas, por parte dos fiéis. A doutrina espírita é a religião que estuda o fato comprovado da imortalidade. Como eu estava dizendo, com a codificação, né? A primeira obra escrita por Kardec foi o livro dos Espíritos, e em seguida veio o Evangelho, né? E isso foi feito o quê? Através da imortalidade. Por quê? Foram os espíritos que foram passando as mensagens, né? A fé é consciente e ela é o quê? Ela é motora. Ela é uma coisa que nos motiva, que nos move, né? Para que a virtude nos traga o quê? O crescimento. E esse crescimento ele seja completo, ele seja pleno, né? Então, ela é o quê? Né? Na frase de Kardec, ela é inabalável, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o que se acredita se comprova. O que se comprova não tem como deixar de se acreditar. Não é verdade? Né? Então, esse é um ponto que é importante. Tá? Bom,
E a gente vai entrar então já na temática. E eu estava comentando a respeito, lá atrás, a respeito do momento atual. A gente vai falar um pouquinho disso novamente à frente. A verdade ou não verdade, né? Todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas hoje no mundo, usa o celular, né? O smartphone. E a internet, que é uma coisa maravilhosa que a humanidade, né, usufrui hoje, que foi proporcionado pelo desenvolvimento justamente da humanidade. A gente não pode esquecer que, né, até Moisés se passaram aí uns de 2 a 6 mil anos, depois de Moisés até Cristo, foram mais uns 2 mil anos, e de Cristo até a época da Revolução Industrial, que foi na década de 1800, se passaram aí mais quase 2 mil anos. Dessa época para cá, se a gente for analisar, nós estamos em 2018, faz o quê? 200 anos? Só que a humanidade está dando um salto gigantesco, né? E aí também existem uns problemas, porque quando as pessoas não se apegam a uma certa disciplina e a certos cuidados, principalmente nas questões morais, né, elas acabam cometendo e caindo em abusos, que é a famosa fake news, né? Então hoje, dificilmente as pessoas deixam de estar pelo menos em uma rede social, que é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa bacana. Mas assim, existem pessoas que não têm assim tanto senso, tanta condição, e acabam prejudicando através do quê? De disseminação de fatos que não são verdadeiros. Então, quando a gente recebe uma informação, uma notícia, alguma coisa do tipo, eu costumo dizer que a gente tem que usar aquelas 3 peneiras, né? As famosas lá que são atribuídas a Sócrates, que não foram dele, né? Que, primeiro, se o fato é verdade; segundo, se ele é de fato útil, né? Estou falando em palavras simples, né? E se for verdadeiro, se ela vai acrescentar alguma coisa para alguém, principalmente para nós. Não, são 3 não, ou se tem pelo menos um não, né? Então não vale a pena. Não vale a pena. Então a gente precisa tomar cuidado a respeito disso. Vamos falar um pouquinho a respeito da esperança, né? Ela é a irmã gêmea da fé. É uma faculdade que nos impulsiona, né? O ser humano que não tem fé, que não tem esperança, como uma das faculdades, faz com que a pessoa se torne inclusive depressiva. É uma das situações, né, que o ser humano acaba caindo em depressão, porque ela não enxerga, não é só a questão do ânimo, mas a questão da esperança, né? E a esperança, ela nos move para o quê? Para nos conquistarmos o bem. E o ser humano, na verdade, por sua natureza, ele procura o bem. Ele necessita do bem, né? Ele revigora o entusiasmo. O nosso entusiasmo, ele é o quê? Ele é reenergizado, insufla o ânimo, quer dizer, ela nos anima, ela faz o nosso ânimo crescer, né? Para que nós continuemos a nossa jornada. Ela ampara nos momentos de fraqueza. Ela nos ajuda. Ela é forte para aqueles que têm força, né? Então, ela é um combustível. E ela faz com que as pessoas, né, que lutam e persistem, ela seja um fator de resistência. Faz com que o indivíduo seja realmente, né, perseverante naquilo que move no sentido da esperança. E a caridade, né? Fé, esperança e caridade. Caridade, que é uma parte que é interessante, que é assim, ela é a mais alta expressão do sentimento humano. Alguns ainda não têm desperto plenamente, ou totalmente, ou de uma maneira tão
mais ampla, mais generosa do que poderia ser. Mas faz parte de um processo, porque é o quê? É um sentimento que está na natureza de cada um. De cada um. Ela é uma virtude por excelência e se confunde com esmola. Né? Ah, eu sou caridoso porque eu dou esmolas. Né? E a esmola, no sentido aqui, ela tem um sentido um pouco pejorativo, né? Diferente da caridade, porque ela não exige, na verdade, nada. Pulou aqui. No entanto, tudo oferece. Para ela ser legítima, a gente tem que ter fé. Porque senão a gente faz o quê? Aí entra a questão da esmola, né? A pessoa pega, não, tem uma moedinha e dou uma moedinha. E ela nem pensou, refletiu, olhou para uma pessoa que pediu. Então, é uma das coisas que faz com que diferencie a questão entre a caridade e a esmola. Tá? Ela é cristã porque ela sempre esteve presente na vida de Jesus. A caridade, né, é o fator principal da vida de Jesus aqui na passagem aqui entre nós, aqui na Terra. Porque foi através da caridade, de seus exemplos, mas Jesus não tinha nada. Mal tinha as roupas que usava. Não tinha casa. Mas o que? Através da prática da caridade, ele viveu e deixou os ensinamentos, né? Muitas delas que depois foram escritas. Jesus deixou as mensagens pela palavra. Ele não deixou nada escrito. Né? Quem que escreveu o que Jesus deixou aqui para nós foram os apóstolos e depois as outras pessoas, os seus discípulos. Né? Ela é diferente da filantropia. Porque a filantropia, ela não depende da religião. Nós tivemos aí na humanidade vários exemplos de pessoas que tiveram assim, condições econômicas, financeiras, profissionais, muito poderosas e grandes, e que deixaram grandes legados. E muitos deles fizeram questão de nem aparecerem. Né? Por quê? Porque é uma condição que não deve depender da religião. Ela brota em qualquer indivíduo, quer dizer, ela faz parte da natureza do ser humano. Apesar de parecer que é contraditório, mas não é, né? Porque ela faz parte da essência, do cerne. Ela é paciente, é caridosa, benfazeja, quer dizer, é para fazer o bem ao próximo, não é invejosa ou temerária, nem precipitada. Ela é suscetível, calma, evolutiva. Né? Ela é baseada em fatos, na verdade, tá? E suporta tudo. No Espiritismo, nós dissemos muito essa frase aqui, né? A respeito que está contido no Evangelho, que fala da caridade não há salvação. Né? Então, na questão 918 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte, né? Que o homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses em justiça. Estava conversando há pouco com o Ronaldo, e a gente estava comentando a respeito do assunto, e o que eu posso dizer, né? As coisas acontecem assim, porque são importantes para serem comunicadas ou divulgadas. Né? Esta casa, eu vou fazer um parênteses aqui, dentro da abordagem, todas as pessoas que nos acolhem, nos recebem, e toda a sustentação da casa é através de voluntariado. Ninguém aqui trabalha aqui para receber. Não é uma atividade profissional. Normal e comum. Se torna uma profissão, né, é uma atividade profissional, por causa da nossa fé, por causa da nossa
necessidade de praticarmos a caridade. Então, muitas vezes, né, às vezes a gente conversa com algumas pessoas nos corredores, por aí, e às vezes a gente acaba ouvindo queixas, né? Poxa, porque, né, eu não posso chegar mais tarde, chegar mais cedo, é por isso, moro longe, tenho as dificuldades. Mas a gente não pensa que aquele outro que está nos recebendo lá dentro, que está nos doando o seu trabalho, também teve o seu sacrifício para estar aqui. E sabe quanto que ele se queixa? Nada. Porque queixa não traz nada de benefício. Aliás, pelo contrário, né? Ela é, de uma certa maneira, bem prejudicial para nós mesmos, principalmente. Principalmente porque se a gente se queixa, ela parte do nosso pensamento. E quem ouve o nosso pensamento em primeiro lugar? Quem? Nós mesmos. Não é verdade? Então, a partir do momento que a gente emite essa queixa, a gente está contaminando o outro de uma maneira que não é positiva e não vai trazer benefício nenhum, na verdade. Né? O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. A pessoa que faz a caridade, ela faz sem segundas intenções nenhuma. Não procura recompensa, pelo contrário. Né? E aquele que faz, na maioria das vezes, não quer que nem o fato seja aparente. Né? Descrição, da melhor maneira possível. E por que a esperança e a caridade estão, então, associadas à questão da fé? A esperança só reside num coração que acredita em alguma coisa. Concorda? Ela confia nas promessas de Jesus, das mensagens que Cristo deixou. E ela só é praticada por aquele que é dotado realmente, verdadeiramente, do sentimento de amor ao próximo. Né? A gente vai falar um pouquinho a respeito de uma passagem que está na Bíblia, está no Evangelho também, que ilustra bem essa questão. Cujo labor é trabalho, né? Obrigatoriamente se sustenta na fé. As pessoas que nos recebem, elas estão fazendo exatamente isso, porque elas se sustentam na fé. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Isto é, elas se irmanam, elas se unem, e uma depende da outra. Né? Fé e obras. Então, vamos estar falando agora um pouquinho a respeito da parte prática, da questão prática, de como usar a fé de uma maneira efetiva. Porque assim, né? Não adianta nós termos informação, conhecimento, entendimento, discernimento, inteligência, experiência, se a gente não pratica, se nós não usamos. E usar é dividir, é compartilhar com o outro. Não é? E nesse quesito, muitas das vezes, né, nós nos deparamos às vezes com situações que, pela falta de discernimento, a gente fala alguma coisa ou pratica algum ato que, em vez de, na maior das boas intenções, acaba prejudicando o outro. Por isso que nós temos que ter entendimento e baseado na fé. Não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. Ela é necessária que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia. Né? Ela deve impulsionar a Deus através do serviço em favor ao próximo. Eu acabei de falar. Tá? Ela, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Quer dizer, entorpecer-se é perder-se no nosso egoísmo, na nossa pouca preocupação ou cuidado de dividirmos.
A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa que não esparze claridade. É inútil. Isso é uma passagem que está no Estudos Espíritas, né, de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso Divaldo Franco. Né? Lâmpada aparatosa quer dizer o quê? Aquela luminária bonita, grande, que de fato ela é inútil porque esparze claridade, quer dizer, ela ilumina pouco. Né? Às vezes a gente vê, comparando assim materialmente, uma luminária bonita, bacana, mas que naquele ambiente ela é pouco útil, porque não ilumina o que nós precisamos enxergar. Então, na verdade, essa frase, a passagem, ela é muito interessante por causa disso. A gente tem a condição, tem o entendimento, nós temos a possibilidade e nós não a utilizamos. A fé propicia recursos para a nossa regeneração, quer dizer, a regeneração é o quê? É a correção, é o nosso encaminhar para o caminho correto, para a atividade certa, através do entendimento, através, né, da razão. Sim, porque a regeneração depende do grau de confiança que temos em Deus. Confiança em Deus é fé. Né? E no futuro, e a fé nos propicia essa confiança. Ou seja, uma coisa está ligada diretamente à outra. Ela nos dá ânimo, confiança em Deus, né? E a certeza de que a gente realmente vai conseguir, vai conquistar. Por quê? Porque nós estamos procurando nos ajustar ao caminho da evolução, que foi o começo da nossa exposição de hoje. Né? A nossa busca do nosso aprendizado, da nossa correção, de melhorar aquilo que nós precisamos melhorar, de aperfeiçoar o que nós já temos de bom, de eliminar o que nós não temos de bom e de necessidade, porque aquilo que não é bom sempre nos prejudica. Né? Pensando assim, bem simplesmente, né? Tem alguma coisa má que faz bem, que nos ajuda? Difícil, né? Ela é uma inspiração divina, né? Sendo uma inspiração divina, porque muita gente não tem fé. Né? Então, se ela é uma fonte de inspiração, nós encontramos pessoas que não têm fé. Né? E por que isso acontece? Porque, embora seja dotada todas possuí-la, a fé se adquire e se desenvolve através do quê? Do empenho de cada um, do esforço de cada um. Percebem? Esse empenho muitas vezes é frustrado pelo descaso e pelo orgulho. Ah, eu não consigo. Ah, não sei se eu mereço. Né? Quando nós dissemos isso, realmente nós estamos falando que nós não merecemos. Então, né? A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, ela seja sólida, ela cuide de nós para que nós não sejamos descuidados, orgulhosos, omissos, né? Ela seja durável, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos indivíduos. Muitas vezes nós encontramos, mas a pessoa fala, mas isso não é verdade, isso não serve para nada. A gente eventualmente encontra. Eu acredito que hoje não aconteça tanto. Já há tempos atrás, e aí a gente cai na questão, né, de outras influências e tradições culturais e religiosas que nós temos aqui, né? Porque o Brasil ele é uma salada assim, uma mistura bem rica, né? Bem assim, recheada de possibilidades. Eu digo dessa maneira porque ela é rica.
As possibilidades nos trazem o quê? Oportunidades. A fé pode ser transmitida por alguém a outra pessoa? De uma certa maneira, sim, né? Embora seja certo que a fé não se prescreve, quer dizer, ela não acaba, não se impõe a ninguém, não se acaba no sentido assim, né? Tem prazo de validade. Até 2020 está valendo, depois a gente precisa ver. Não, não é assim que funciona, né? Ela é igualmente certo que pelo exemplo da nossa fé sincera podemos contagiar os outros, né? Animando-os a desenvolvê-la dentro de si. Aqui eu faço um parênteses, voltando a falar das redes sociais. Tem um videozinho que de vez em quando aparece, que é o praticar o bem, né? Não é com esse título, é um vídeo, se eu não me engano, norte-americano, que através justamente, né, do nosso exemplo é que o bem, a caridade, ela vai se multiplicando, né? Então é um vídeo que começa com uma pessoa que chega num cruzamento. Eu vou resumir e contar da minha maneira, tá? Chega num cruzamento e para do lado de uma pessoa idosa que está tentando atravessar a rua e não consegue. Tentando atravessar a rua e não consegue, com dificuldade. Aí de repente ela pega no braço dessa pessoa. Esse homem olha, ele cai em si, atravessa com a senhora. Faz o sinal, o trânsito para, eles atravessam a rua e vai embora. Aí a senhora caminha, agradece, caminha, né? E aí vão se sucedendo situações, porque a senhora, ela acaba, né, essa situação sendo vista por uma outra pessoa, a pessoa está caminhando e vê alguém derrubar um objeto, né? Cai da bolsa, a pessoa vai lá, corre, mostra para a pessoa, entrega, essa pessoa que recebe vai, né? E vê uma pessoa lá, carente, na calçada, pedindo comida, né? E a pessoa já ia comer, ela vai lá, compra 2 lanches, dá um para ela e vai feliz. Aí essa pessoa, esse indivíduo recebe o lanche, né? Recebeu a água, ele pega e divide a água com uma outra pessoa. Então, o bem vai se multiplicando. Esse vídeo, ele é muito legal. Se alguém conseguir... Eu não sei se alguém viu essa historinha que eu contei, tá? Ela é o quê? Através do exemplo. É aquilo que eu falei a respeito do começo da caridade, né? A gente não precisa de muita coisa para praticar caridade. Não é... essa é a diferença de esmola. Esmola é pegar alguma coisinha que a gente tem, uma moedinha que está sobrando e dar. A outra é você o quê? A caridade é o quê? Você pegar, comprar um lanche e dar para a pessoa. Comprar uma água e dar para a pessoa. Né? Dividir alguma coisa. Ela é sincera, empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Porque ela desperta, né? A fé aparente apenas usa das palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. As palavras que se perdem no vazio. Tá certo? Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode participar, gente. Tudo bem? Tranquilo? Tem alguma parte que ficou difícil o entendimento? Quer que eu explique novamente de uma outra maneira? Não? Tudo ok. Muito bem explicado. Tudo bem? Então vamos lá. Que mudança nos acarreta a fé? Esse slide é um slide muito bonito. Foi feito pela minha companheira, a Terezinha, que está aí. Nós sempre procuramos os caminhos mais fáceis na vida, né? O otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo em face da consciência, do progresso que temos alcançado, etc. Essas mudanças, elas podem acontecer e ser acarretadas através do quê? Da crença, né? Estamos falando da fé. A fé é uma crença, mas uma crença boa, positiva, né?
Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Ou seja, muitas vezes nós procuramos no dia a dia, né, seguir os caminhos mais fáceis. A vida da gente é feita de opções, né? Na verdade, ela é sempre feita de opções. E muitas vezes, para facilitar aquele momento da vida, às vezes a gente procura um atalho. E esse atalho não é sempre o melhor para a gente. Por quê? Porque às vezes aquele caminho, né, que é o mais difícil, que são os desafios, é que fazem com que nós consigamos crescer, corrigir, evoluir e ultrapassarmos os obstáculos. Esses obstáculos, né, elas existem justamente para que nós consigamos superá-las. Se não, naquele momento, enfrentar e procurar uma solução talvez um pouco mais para frente, mas enfrentá-la. Tá? Por que a fé deve ser raciocinada? Porque a fé necessita de uma base que é a inteligência. Lembra no começo? Daquilo em que se deve ter. Para se crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Por isso que a fé é raciocinada. Está no Evangelho, aqui tem Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, que é do mesmo capítulo. Tá? Sem base na razão, dificilmente a fé resiste às dúvidas que surgem de um coração visitado pelas provas rudes. Por quê? Porque as dificuldades vão fazendo com que a nossa fé seja posta à prova. Né? Lembra? Tem aquelas pessoas que costumam dizer, não, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou superar. E ela consegue. E ela supera. Porque as barreiras acontecem, elas vêm justamente por quê? Porque através do entendimento, né, da razão, faz com que nós tenhamos a certeza daquilo que nós queremos. Nos mantém o quê? A esperança acesa. A esperança ilumina o nosso caminho, né? Para que nós consigamos, então, caminhar na nossa necessidade. Por que ela deve ser raciocinada? Quando confiamos nas nossas próprias forças, somos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Vocês lembram daquelas pessoas? Não tem alguém na nossa vida que você fala, isso eu não vou tentar porque eu não consigo. Eu não sei fazer isso. Eu nem vou tentar. Eu tenho certeza que eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Isso não é para mim. Interessante, né? Cai naquele caminho ali daquele slide anterior, né? Cai ali no caminho, a pessoa não entende. Por quê? Porque ela não tem a fé raciocinada. Ela vai fazer o quê? Ela vai seguir o caminho mais fácil, né? Então, através do nosso esforço e do raciocínio, nós temos a certeza de que nós vamos conseguir. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos. Ou seja, nós temos a certeza e a convicção de que nós vamos conseguir, né, superar os obstáculos. Tem gente que está com sono, né? E a nossa palestra, eu não posso ser assim, fazer de uma maneira exagerada e empolgante, porque nós estamos fazendo um trabalho de harmonização com todos aqui. Peço desculpa e um pouquinho de paciência. Se alguém quiser tomar uma maminha para despertar, por favor. Eu sei que a minha fala vai, né, ela vai acalmando. Se for de noite, metade está dormindo. Mas ela é necessária. Ela é necessária. Sabe por quê? Porque todos nós viemos aqui por alguma razão, um motivo. Lembra que eu comecei? A partir do momento que nós adentramos a porta aqui da casa, todos nós já estamos em assistência. Por isso que é tão importante, quando os nossos irmãos trabalhadores aqui pedem silêncio,
pedem tranquilidade, serenidade, que se desliguem dos problemas de fora. Por quê? Porque isso facilita o trabalho que vai ser executado lá dentro. Então, essa preparação é igual quando nós vamos no médico, nós fazemos um tratamento, né, e não seguimos aquilo que nos foi receitado. Ah, não, eu já estou bom, vou parar de tomar o remédio. Passa uma semana e ele volta de novo. O que aconteceu? Ah, eu estou ruim de novo, tal. Você tomou toda a medicação? Ah, doutor, é que eu melhorei no segundo dia e eu achei que não precisava. O médico não consegue fazer milagre, né? Não é verdade? Aliás, milagre no sentido próprio da palavra, não existe, né? Mesmo Jesus, né, quem tiver curiosidade de estudar um pouquinho a respeito, né, ele fez diversas coisas na sua passagem, nos deixou, mas assim, tudo a ciência explica. Né? Existem os estudos espíritas que explicam exatamente tudo que foi feito. Tá? Não tem nada de miraculoso. Porque quando a gente fala milagre, são coisas e fatos que as pessoas acham que não tem explicação. Oh, milagre! Né? Mas tudo tem explicação na natureza. Porque Deus sabe o que faz. Né? Ele deixa as coisas para que aconteçam e se desenvolvam. Tá bom? Então, um pouquinho mais de paciência. Mais um pouquinho e já vou terminar. Tá bom? Então, essa questão da harmonização, ela é fundamental. O nosso tratamento que nós necessitamos e buscamos aqui na casa, ela é muito mais eficiente quando nós estamos em condições de recebermos aquilo que nós buscamos e necessitamos aqui. Isso também é praticar caridade, sabiam? Porque eu vou estar sendo caridoso com aquele irmão, com os nossos irmãos espirituais que estão nos atendendo, nos auxiliando lá dentro. E aqui fora também. Né? Essa plateia aqui ela é bem maior do que nós estamos vendo aqui, do que vocês imaginam. A fé representa a confiança que temos em Deus e em nós mesmos, com vista à realização de alguma coisa. Confiança que dá certeza de que nós vamos atingir os objetivos. Tá? Ela se realiza na plenitude quando ela é o quê? Consequência da razão. E passa pelo crivo da argumentação lógica. Quer dizer, não há debate em que se não consiga provar as coisas. Não se comprova. Tranquilo? Tudo bem? Por que a fé deve ser raciocinada, né? Ela nos dá certeza de atingirmos os nossos objetivos e o passo seguinte é partirmos para a ação. Ou seja, entendemos, vamos colocar em prática. Hã? Se fizermos uma prece, em seguida vamos trabalhar. O Criador nos dá as condições necessárias e com o nosso esforço. E o empenho atingiremos os nossos objetivos. Fé e obra se completam. Ela não pode adormecer, porque ela sendo ativa, ela é proveitosa. Principalmente para nós mesmos. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar atento ao desenvolvimento das próprias filhas. A esperança e a caridade são consequências da fé. Né? Essas três virtudes, então, formam a trindade que eu tinha comentado. A esperança consola e anima quando não conseguimos transpor algum obstáculo, alguma barreira. Né? E às vezes nos traz um certo desânimo, cansaço. Né? Entretanto, se tivermos esperança, estaremos sempre amparados e animados para continuarmos. Tá? Com o tempo poderemos transpor esse obstáculo ou mesmo concluir aquele caminho que não era o mais interessante para nós. Lembra lá do desvio? A esperança é a faculdade que nos dá coragem e nos leva à conquista do bem. Antes de Jesus, a caridade era desconhecida. Se a gente estudar um pouco da história, né, a história da humanidade, cujas várias civilizações, egípcia é uma, os romanos na época lá do começo da Europa, a Grécia, nas próprias Américas, aqui na região aqui, do México, né, que tiveram aqueles povos antigos. O nosso país ele é muito novo, muito recente. Não existiam esses monumentos das civilizações
que mostram, né, demonstram a caridade. Com Jesus, a esperança, né, a paisagem social experimenta decisivas alterações. Então, a gente lembrando de Jesus, né, ela muda a nossa visão. O mestre não se limita a ensinar o bem, ele desce o convívio da multidão e materializa com o próprio esforço. Não tem exemplo de vida, de prática e de ensinamento melhor do que o dele. Como eu disse, ele não escreveu nada. Todos os ensinamentos que ele deixou para nós foi o quê? Foi através da prática, através do convívio, né? Através do quê? Do próprio esforço. Cura doentes em via pública, sem cerimônia, o plano de Jesus, né? Ajuda milhares de ouvintes amparando na solução dos mais complicados problemas. Então, tenhamos fé, tenhamos esperança, sempre, né? Para que nós consigamos, então, fazer o quê? Através da misericórdia e caridade, né? Aprender e praticar a misericórdia, lembrando dos ensinamentos dele. Se aceitarmos Jesus por mestre, lembremos que ele está entre nós e os outros, conquanto intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Eu quero aqui, nesse momento que a gente encerra, estou no horário, não, Ronaldo? Falaram então a respeito da questão da fé e da caridade, principalmente, né? Nós muitas vezes deixamos de praticar, né, essa condição tão proveitosa e boa que nós temos na oportunidade do nosso convívio, do nosso trabalho, pensando e refletindo a respeito disso no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de passar em algumas situações que nós temos a oportunidade de colocarmos isso em prática. Porque se a gente não coloca em prática, nada daquilo que foi conversado e refletido no tema de hoje, ela serve, ela tem utilidade. Primeiro que nós fazemos parte de família, nós temos o nosso lar, cada um de nós temos o nosso lar, nos seus mais variados e ricos modelos, não importa, mas nós temos os nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares. Né? Praticar o bem, ajudar o próximo, como a ti mesmo, né? Para isso nós temos algumas coisas que nós nos devemos lembrar que são importantes. Primeiro, para que nós amarmos alguém, nós temos que nos amar, amarmos a nós mesmos. Né? Ninguém consegue dar aquilo que não possui. Esse é um ponto principal. Segundo, que assim, praticar a caridade, ser caridoso com o próximo, é ser caridoso primeiro consigo mesmo, porque se eu tenho entendimento, eu não me cuido, eu não me alimento direito, eu não abandono os vícios, eu mantenho meus pensamentos, né, não tão higienizados, pensamentos carregados, eu não me preocupo, não tomo cuidado comigo, eu não posso fazer isso com o próximo. E o nosso próximo, mais próximo, são os nossos familiares. Então aquilo que nós carecemos muitas vezes, que nós cobramos do outro, está em nós mesmos. Então são pontos que são importantes para que nós nos lembremos, refletindo em função da fé, da esperança e da caridade, para que nós consigamos usar isso de uma maneira prática, de uma maneira tranquila, serena em nossas vidas. E depois das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos próximos, né, nós temos os outros núcleos maiores, até chegar aí ao que nós temos na nossa vida cotidiana. Né? Nos cuidados com a nossa saúde, nos nossos cuidados com as nossas atividades profissionais, nos estudos. Gostaria de fazer um parênteses aqui a respeito dos estudos.
o ser humano, e a fé é fé raciocinada, lembra-se, né? Ela carece de um ponto que é importante. O entendimento, a razão, ela só vem através do quê? Através de estudo. Não esse estudo de escola, não somente esse estudo, mas estudo de uma maneira geral. Estudar é até assistir à televisão, sabiam? Por quê? Porque nós temos ali várias teclas, né? Hoje são teclas, antigamente era o botão, né? Quando aquele botão enroscava, a gente punha até um bombril na antena ali para ver se ele melhorava, forçava o botão até ele quebrar. Hoje são teclas, né? Nós temos as teclas que elas dependem desse instrumento aqui, ó, do dedo. Sabe quem comanda o dedo? Nosso pensamento. Sabe quem comanda o nosso pensamento? O nosso espírito, a nossa alma. Então, nós temos a oportunidade de fazermos escolhas sempre. Lembra no começo que eu também falei? A nossa vida é feita de escolhas. Então, quando nós, muitas vezes, nos esquecemos, estamos no dia a dia, em casa, e o ambiente não está tão tranquilo, harmonioso. Eu deixo assistir alguma coisa para ver se eu esqueço os meus problemas. Lembra do caminho? Está procurando o caminho mais fácil e está fugindo da solução do problema. Né? E aí se entorpece, ouvindo, na maioria das vezes, notícias que não nos enriquecem. E isso é um problema sério. Que vai fazendo com que... É igual aquela pessoa, né? Às vezes, todo mundo tem certeza que já ouviu falar, poxa, mas por que o fulano não larga a bebida? Por que você não larga a bebida? Né? Você vive, está te fazendo mal, etc. Eu bebo para esquecer os meus problemas. Então, de uma ou outra forma, quando nós escutamos, ouvimos programas que não são salutares, nós fazemos a mesma coisa. E isso vicia, não vicia? Principalmente no horário da tarde, viu? Período da tarde, tem os programas na televisão. Acho que muita gente já entendeu o que eu quero dizer, né? Não são salutares. Aí chega um certo horário, vem aqueles noticiários. Primeiro que as notícias boas são poucas, né? Ou não são divulgadas. Sabe por quê? Porque elas não prendem a atenção do público. Elas não chamam a atenção. E aí aquelas notícias, elas se repetem. De 15 em 15 minutos, ou então aquela reportagem que fica lá 2 horas, né, no ar, né? Helicóptero, não sei o quê, e você fica acompanhando. Tá vendo? Aquilo vai te contaminando. Vai te entorpecendo. Nossa, já passou o horário. Então, procuremos tomar cuidado, né? Usemos da nossa capacidade de raciocínio para que nós possamos entender. Para entendermos, sinto informar, não tem como fazer isso sem estudo. E estudar não precisa ser necessariamente em livros. Pode ser em revistas, em publicações, assistir palestras, cursos, participar de encontros, tá? Encontros na comunidade, encontros aqui, atividades aqui nesta casa, na escola do seu parente, né? Muitas vezes tem atividades comunitárias que são feitas em escolas que os nossos filhos, os nossos netos estudam, e que muitas vezes, não, isso eu não vou porque não é para mim. Não, isso não serve porque isso é para criança, né? E muitas vezes a criança que está dentro de nós ainda está precisando de algumas coisas para continuar, entrar na adolescência e ir para a vida adulta. Tem que seguir o seu rumo. Nós precisamos disso. Bom, então, dito isto, gostaria de agradecer a atenção de todos, pedindo então que nós tenhamos realmente entendimento, discernimento, para que aproveitemos de uma maneira prática e efetiva a fé, a esperança e a caridade que foram o tema do assunto de hoje em nossas vidas e em nossa evolução. Então,
Para encerrarmos, vamos nesse momento, então, mais uma vez, ligados aí à espiritualidade, agradecermos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para um momento de reflexão e de aprendizado. Pedindo que nós tenhamos o recebimento daquilo que nós necessitamos e buscamos aqui na casa, em nossas vidas, e que ao sairmos daqui, ao retornarmos às nossas casas, ou irmos aos nossos trabalhos, às nossas atividades, o façamos e tenhamos segurança, tranquilidade, proteção, equilíbrio. Tenhamos todos um bom fim de semana e uma ótima semana na próxima semana também. Muito obrigado a todos, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado.